Então, beleza. O que eu tentei colocar nessa apresentação aqui para vocês? Antes, na verdade, eu queria agradecer todo mundo que tá aqui e reservar esse espaço na agenda, porque eu sei que agora no final do ano tá todo mundo bem atribulado aí com os desafios e tal. É, então é importante a gente estar aqui juntos também discutindo alguns outros assuntos, para futuramente a gente conseguir chegar nessas metas e bater as metas que a gente tem pro final do ano. Enfim, e aí, o que eu tentei colocar nessa apresentação? A mensagem que está por trás dessa palavra, né, grit, nada mais é que um conceito e que é uma combinação de características pessoais que combinadas fazem com que um indivíduo consiga chegar num nível excelente quando ele se desenvolve em um certo skill, tá? É, e aí, o que é grit, né? Acho que é importante explicar a definição dessa palavra e da onde que veio e quem que desenvolveu esse conceito, né? E por que essa pessoa desenvolveu esse conceito. Então, inicialmente, a definição de grit nada mais é que a combinação de duas características principais, né? Paixão e perseverança aplicadas por um longo período de tempo, certo? E aí é quando um indivíduo mantém um nível de esforço e interesse aplicados com paixão e perseverança durante esse longo período de tempo e independente das adversidades e de todos os desapontamentos que podem acontecer durante essa jornada. E essas pessoas que têm o grit, elas conseguem manter esse foco, né, por esse longo período de tempo, o que é muito interessante. Talvez isso daqui deve parecer um pouco senso comum para a maioria de vocês, mas tem ainda na sociedade de hoje, o pessoal acaba avaliando bastante ainda o nível de QI e inteligência das pessoas e atrelam isso ao nível de excelência que ela pode trazer e aí futuramente o nível de sucesso que ela vai ter no futuro, né? Então, aqui é mais um conceito voltando ali para entender que, cara, paixão e perseverança em conjunto, independente de QI e inteligência, com certeza pode fazer com que essa pessoa consiga chegar num nível de excelência no futuro. E aí quem que chegou nessa conclusão, né? Foi essa doutora que se chama Angela Duckworth. Ela foi formada em neurobiologia pela Universidade de Harvard em 92. Ela teve um Master de Science em Neurociência pela Universidade de Oxford em 96. E mais recentemente, né, em 2006, ela se formou pela UPenn com um doutorado em psicologia. E entre esse período de 2006 e 96, ela teve a oportunidade de lecionar, né? Ela foi ensinar matemática para crianças do ensino médio, do ensino fundamental, na verdade. E aí, durante esse período, ela começou a identificar alguns padrões que ela achou interessante, né? É, de todos os estudantes que ela tinha, os caras que tinham mais QI, mais inteligência, geralmente eles não estavam performando muito bem. Assim, em questão de notas, em questão de fazer entrega dos resultados e de lições de casa. E aí ela começou a estudar isso para entender, pô, se esses caras são inteligentes e têm um QI alto, por que eles não estão performando, né? E aí foi aí que, em 2006, mas na verdade um pouco antes, ela decidiu começar a estudar o que fazia com que as pessoas performassem, né? Não só inteligência e talento também. E aí ela decidiu fazer esse doutorado em psicologia. E aí, dentro desses estudos, né, que ela começou a estudar e tal, ela já começou a identificar essas duas frentes, né, de perseverança e paixão por um período longo de tempo. E ela falou assim, bom, agora eu vou testar e vou fazer alguns cases para trazer dados para que eu consiga provar minha tese. E aí um dos cases que ela fez se chama BEAST, que ela fez, na verdade BEAST, né, vem do nome Beast Barracks, que é um treinamento que acontece na Academia Militar dos Estados Unidos, em West Point, que é um dos treinamentos mais pesados assim que tem ali para os cadetes, né, que entram no Exército Americano, na Academia Militar, na verdade. E aí é tão pesado que até um cadete chegou a falecer em 2008 por conta de ser tão intenso. E ela falou assim, bom, eu vou testar essa minha tese nesses caras, né, para tentar identificar quais seriam os candidatos que conseguiriam se manter por um longo período e conseguiriam terminar esses treinamentos. E aí ela criou meio que uma escala para avaliar essas duas frentes, né, de perseverança e paixão.
E aí, com essa escala, ela já conseguia avaliar um pouco mais e ter um parâmetro de quem tinha essas duas características. E aí os resultados foram bem interessantes. Ela identificou que no final do período, né, no último, onde tinha ali os caras que tinham mais condição, né, mais grit, foram os que foi a turma que mais teve retenção. Então, praticamente aqui 97% das pessoas que chegaram nesse nível de grit se mantiveram lá dentro do treinamento. E aí, diferente aqui do whole candidate Score, que na verdade é uma combinação das notas ali do high school dele, né, GPA, do SAT, que avalia a inteligência, né, o QI, você vê que esses caras aqui não tiveram uma retenção, né, tão alta. Então aí você acaba criando essa relação que até é inversamente proporcional, né? Se você tem muito grit, não necessariamente você tem que ter muita inteligência ou ter muito talento para conseguir se permanecer ali em uma condição adversa. E aí, para tentar tangibilizar um pouco do que seria o tempo necessário para você conseguir desenvolver um skill, pensando em intensidade também e colocando ali esse esforço, né, essa paixão por um longo período de tempo, pensando em tangibilizar esse tempo, tem aqui alguns casos também. E aí tem esse gráfico aqui que ele está ilustrando basicamente o quanto de skill você vai desenvolver em um certo período de tempo. Tá certo que aqui eu não coloquei tempo ainda, tem um outro gráfico que vou ilustrar isso certinho. Mas aqui mostra, né? Mostra 3 casos básicos. O primeiro, que é o caso onde o indivíduo ele começa uma certa atividade, ele começa a desenvolver um skill, mas por conta de não ter foco, não ter o grit, né, esse conceito de conseguir manter por um longo período de tempo essa intensidade, ele acaba desistindo, e aí ele vira um dropout, né, aqui. Aí o segundo caso seria mais no sentido de uma pessoa que desenvolveu um certo skill até um certo nível, só que por conta de alguma adversidade que saiu ou desistiu. Eu acho que eu consigo até criar uma relação com isso, por exemplo, na escola, assim, no colegial. Pô, estudei educação artística, eu desenvolvi um skill ali por um bom tempo, né, por todo o ensino médio, só que chegou aqui num nível, pô, não preciso mais estudar isso ou desenvolver esse skill. Então, às vezes você acaba entendendo como meio que um tempo preso ali que você teve, né? Você se desenvolveu, mas você não vai utilizar esse skill porque, primeiro, que você não desenvolveu até um nível que seria bom para ser utilizado, e segundo, que você não tem interesse, né? E aí um terceiro caso que pode acontecer, que é quando a pessoa cria uma consciência de que aquele skill vai ser importante para ela, e ela consegue manter esse nível de intensidade por um longo período de tempo e chega no nível world class, tá? E aí, voltando para tangibilizar qual que seria, em média, o período de tempo para conseguir chegar nesse nível de excelência. Existe um conceito que chama a regra dos 10 anos, na verdade é uma regra, que tem muitos casos aí que também fogem da regra, mas no geral seriam 10 anos, que não foi necessariamente feito pela doutora Angela, né, desse caso que a gente está falando aqui, mas que é interessante fazer um paralelo, que nada mais é que esse estudo consegue tangibilizar, né, qual que é o período de tempo que você tem que se manter focado com intensidade para chegar pelo menos no world class. E geralmente em diversas atividades, seja música, esportes, ou até desenvolver, né, desenvolver ali algum código, alguma aplicação, seria esse período de 10 anos, para você chegar num nível de excelência, no caso o world class. E aí a partir do momento que você chega nesse nível world class, em média demora ali depois desses 10 anos, de 10 a 15 anos para você chegar no pico, né, no pico da sua carreira. E aí, para tangibilizar isso num caso real, eu fiz questão de procurar um pouquinho mais sobre isso e eu tentei aplicar esse conceito um pouco na realidade, que aí eu consegui encontrar aqui uma relação com esse atleta, né, que chama o Roger Federer. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele é um ponto fora da curva, assim, ele é totalmente excepcional em todos os quesitos que existem dentro do tênis, ganhou diversos torneios e tal, é totalmente condecorado nesse sentido. E aí,
um ponto interessante, né? Ele nasceu aqui em 81, começou a jogar tênis em 88, e aí exatamente 10 anos depois que ele começou a desenvolver esse skill, ele entrou num nível world class, né? Que ele entrou no ranking da ATP, que é onde concentra ali a maioria dos tenistas profissionais. Na verdade, você vira profissional quando você entra nesse ranking. É, E aí aqui tem um gráfico que ilustra um pouquinho disso, né? Aqui, ó, o final de 98, o início de 98, na verdade, onde ele entra aqui na carreira. Na verdade, ele participou um pouco aqui no final de 97, e aí no início de 98 ele começou a se desenvolver, né, dentro do nível World Class, é, e aí para chegar no pico da carreira dele, que mais especificamente aconteceu aqui entre os 23 e 28 anos. Então, ó, ele começou com 17 anos no nível World Class, e aí aproximadamente 10 anos depois ali, ele conseguiu chegar como número 1 no ranking, né? Na verdade ele chegou antes, mas ele se manteve ali no pico da carreira dele. E aí, voltando mais no assunto de grits, né? Voltando lá, só pra gente lembrar que é uma combinação de paixão e perseverança aplicada por um longo período de tempo para se desenvolver num skill específico. E aí, o que você pode utilizar de catalisador para aplicar isso na sua vida pessoal, né? Eu entendo que existam catalisadores internos, né, onde você cria essa consciência de que você tem que se desenvolver, pensando no futuro e tal, e você consegue se automotivar. Mas existe um ponto muito importante também, que são os catalisadores externos, que é basicamente as influências externas que você vai ter no seu meio, né? E aí ela explica no livro um conceito de wise parents, que nada mais é ali são 4 quadrantes aqui, né? 4 personas que ilustram como que um parent consegue influenciar um certo indivíduo. Então, o ideal seria chegar nesse wise parenting aqui, quando você pensa em ajudar alguém a conseguir a catalisar esse grit da pessoa em questão. Então, é uma pessoa que tem uma conexão afetiva com esse indivíduo, que consegue trazer um suporte, né? Consegue aceitar ali todas as decisões que essa pessoa quer fazer, e ao mesmo tempo ela tem um certo nível de demanda alta, assim, de expectativa muito alta em relação a esse indivíduo também. Então, quando você junta essas duas frentes, você consegue criar confiança na pessoa para ela conseguir performar e desenvolver mais grit para ela conseguir chegar nesse período de tempo e se manter ali no foco, né? E aí, uma pessoa aqui que seria a pior aqui no caso, é uma pessoa que está totalmente ausente, né? Tanto na parte de suporte quanto na parte de expectativa. Mas aí, ainda pensando nesse conceito de parents, talvez isso seja injusto para quem não tem essa pessoa ali familiar, né? Parent mesmo, de pai e mãe. E aí ela foi um pouquinho mais além para entender qual que é o conceito de parent. E é bem interessante a definição que ela achou, que parenting, na verdade, a definição significa to breed, que é procriar mesmo, e to bring forth, que na verdade significa conseguir fazer com que alguma coisa seja visível. Então, algum conceito, ou até um objeto, ou uma característica. Então, qualquer pessoa, independente dela ter algum laço familiar, ela pode ser um parent para alguém, né? Pensando no sentido de que ela vai conseguir bring forth alguma coisa de dentro dessa pessoa. E aí, voltando aqui no gráfico, eu acho que a mensagem mais importante que ela consegue passar é que além de você conseguir criar essa consciência de que você precisa se manter ali num nível de foco e excelência durante um longo período de tempo, você também consegue, independente de você ter um vínculo familiar com os seus peers, né, com os seus colegas, você consegue desenvolver o grit nas outras pessoas. Então, a partir do momento que você cria essa consciência de que você, usando desses dois conceitos, né, de ser uma pessoa ativa ali, de estar perto dessa pessoa, de realmente ser um suporte para essa pessoa e ainda assim expressar uma alta expectativa em relação ao trabalho dela, com certeza as chances de você criar grit nessa pessoa vão ser altas. E é isso.